Literário. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, senhora jornalista. Queria só fazer algum reparo, se me permite. Tem uma banza. Uma banza Xavier. Exatamente. É sempre uma dificuldade muito grande, né? No que toca a pronunciar o seu nome. Apesar das várias passagens aqui pela Rádio Cultura, mas pronto, vamos corrigir isso. Mabanza Xavier, que é crítico literário, e também o crítico literário João Fernandes. João, bom dia, bem-vindo à Rádio Cultura. Vossos bom dia a todos, especial a quem está do outro lado a ouvir-nos. E também como convidado temos o Zola Ramos. O Zola Ramos, que é poeta. Zola, bom dia. Sim. Reiterado vosso muito bom dia. Estamos aqui sempre presentes. Que bom. Vamos então olhar para o tema a vertente criativa na poesia de Neto. E vou começar a conversa com uma banza de avaliação que tu fazes dos trabalhos do Dr. António Agostinho Neto. Primeiro, já que estamos no mês, eu penso que hoje é o último dia do Poeta Maior, para felicitar e aqui trazer à tona as festividades que nós temos tido durante todo o mês, quase que durante todo o ano, assim podemos dizer, pois que hoje, neste mês, Agostinho Neto completaria 100 anos e para qualquer angolano este é um motivo de grande alegria, para dizer que a vertente criativa na poesia de Neto é bastante presente sempre que olhamos em qualquer texto deste insigne poeta, a partir do momento em que a sua poesia significa e significará uma grande revolução do ponto de vista social do nosso país. Ora, os textos de Neto, do ponto de vista da sua criação artística, são textos que se enquadram numa poesia profundamente filosófica. Do ponto de vista da teoria da literatura, é uma poesia que encerra a corrente existencialista, porque toda ela carregada do princípio da liberdade, pois que, como se sabe, Agostinho Neto, na sua veia literária, e porque do outro lado era considerado como um também dos melhores políticos de África, colocou nos seus textos aquilo que pensou, que pensava sobre o seu país, e neste de pensar sobre o seu país sempre quis que este país, este povo se libertasse de algum jugo a que estava sujeito, de alguma maldade a que estava distrito. E, no entanto, colocou aí a questão da liberdade. A questão da liberdade é a questão mais importante para a filosofia do existencialismo. Porque, afinal, se tudo já não vale, qual é a única coisa que vale para o homem? É a liberdade. É a liberdade que faz com que o homem, portanto, se reinvente. E foi assim que Agostinho Neto colocou o desafio para si mesmo e para os seus símiles, para que, no entanto, Angola se libertasse. Olhassem para esta questão da necessidade de nos libertarmos do jogo colonial. E João, uma base fez referência, e a esperar saber se é da mesma opinião, que os poemas de Neto refletiam muito aquilo que é do seu tempo, não é? O contexto em que vivia, a questão política que o país vivia, está sempre presente em muitos dos poemas de Agostinho Neto. Evidentemente, Agostinho Neto, enquanto escritor, podemos abordá-lo em 3 dimensões. Uma dimensão ensaística, ele começa escrevendo textos de opinião em jornais, e depois há uma outra dimensão de contista, autor do conto Náusea, conhecido, e acredito que há, se calhar, mais um ou outro texto que não chegou a ser publicado, porque conhecemos-lo simplesmente como o poeta, e o poeta nacional, tido também como um poeta maior para a nossa instituição literária. Nos seus poemas, que aqui
vamos ter em conta, está aí a essência de um indivíduo, e disse bem uma banza, que pratica o existencialismo na medida em que está num constante diálogo entre a essência e o ser. E toda a sua ideologia e os grandes desafios da sua época, e não só, são também aí encontrados. Reparemos na poesia de Agostinho Neto a questão das liberdades. E a segunda década do século XX é mesmo atinente a estas temáticas. Começa-se a falar de direitos dos povos à autodeterminação, direito dos povos à liberdade, acabar com o esclavagismo e todas as outras formas de opressão. E nos textos de Agostinho Neto está isso. Agostinho Neto é, do ponto de vista poético, dos maiores poetas revolucionários que nós temos. E enquanto cidadão é em si mesmo também revolucionário. Quem lê a poesia de Agostinho Neto é por natureza também revolucionário. Não compactua com qualquer ideia de opressão, com qualquer ideia de fazer sofrer o outro. Há na escrita de Agostinho Neto poética elementos atinentes à dupla crítica, aos outros sujeitos da razão, e podemos notar também muitas outras temáticas, por exemplo, a questão da valorização do homem negro em primeiro plano, mas depois notar também outras dimensões, que é não simplesmente a valorização do homem negro, mas a valorização do homem enquanto ser, ou seja, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista cultural, e criar uma unidade na diversidade. Podemos encontrar isso na poesia de Neto Zola. Falou-se da liberdade, falou-se da consciencialização, que também está presente no poema de Agostinho Neto. É possível encontrar a denúncia, é possível encontrar o desejo da luta e a certeza na vitória. Quando ele fala de devemos lutar, traz a vitória, traz a esperança. Exatamente. E é dos elementos que deixa aqui evidenciar, porque a criatividade tem várias etapas. E para Agostinho Neto, a sua criatividade começa exatamente na forma como ele entende desabafar alguma coisa. Okay? Na forma como ele entende ser ouvido ou entendido. E uma dessas formas é exatamente a poesia. E na dinâmica da sua poesia, ele poderia, e fala-se aqui do existencialismo, ele poderia naturalmente ser o mais direto possível, não é? Mas ele, naquilo que é o seu contexto também, cria aqui uma certa subjetividade, ok? Naquilo que são os seus desabafos. Portanto, está aqui a questão do próprio contexto em que aqui o amigo João falou. Ele queria exprimir alguma coisa, que é da revolução, mas ele faz isso de forma artística, ok? E esse é o primeiro elemento que encontro na visão de Agostinho Neto, porque a criatividade também pode ser estratégico, ok? É um elemento estratégico que ele encontrou para desabafar, para trazer à tona aquilo que lhe vinha à alma. Vamos agora olhar para a questão estética da poesia de Neto. Como é que vocês avaliam a questão estética da poesia de Neto? Há quem considera a obra de Neto um pobre nesse sentido. Como é que vocês encaram? Que leitura vocês fazem? Particularmente, a mim parece-me que toda a tentativa de querer afastar a qualidade estética da obra de Neto tem geralmente algum sentido de, talvez, ódio, porque no texto de qualquer que seja poeta,
ainda que, e isso não se espera obviamente, que o poeta escreva todos os textos necessariamente sejam elevadas de qualidade estética. Isso não acontece. E, aliás, a própria imperfeição é bíblica e não podemos esperar de algum poeta que tenha todos os livros cujos textos têm metáforas. Não é isso. E, aliás, tais críticas sempre respeitaram ou não respeitaram o ponto de vista histórico, ou seja, não contextualizaram, não é, os textos de Neto. As pessoas que assim fizeram este tipo de crítica não contextualizaram os textos de Neto no seu tempo passo-plenário. Por quê? Porque, repare, a melhor forma de dizer que, portanto, na altura, não é? A melhor forma de dizer a uma pessoa que de facto não era assimilada era dizer assim. Eu vou ler assim alguns excertos do poema Noite para perceber o que eu vou aqui explicar. Eu vivo nos bairros escuros do mundo sem luz nem vida. Vou pelas ruas apalpeladas, encostado aos meus informes sonhos, tropeçando na escravidão ao meu desejo de ser. São bairros de escravos, mundos de miséria, bairros escuros. A melhor forma de dar esta informação às pessoas que, portanto, não tendo essa capacidade de assimilação, estavam limitados a compreender a poesia desta forma. E isto não implica necessariamente que o poeta tenha de escrever o texto de formas a que a sua qualidade fosse retirada. Por exemplo, no outro texto agora, criar no espírito, criar no músculo, criar no nervo, criar no homem, criar na massa, criar com os olhos secos. Estamos aqui a ver um incerto de texto cheio, recheado de metáforas. Portanto, se ninguém lhe explicar o que significa, o que o poeta queria aqui dizer, obviamente que não se percebe de forma objetiva, logo de imediato, a mensagem que o poeta queria transmitir, aliás. E é este o objetivo da arte, da literatura. Quando as pessoas não percebem de forma objetiva, de forma imediata a mensagem, mas de forma particular e subjetiva, aí o objetivo da arte foi atingido. O outro exemplo pode-se apresentar no texto Renúncia Impossível, que é um texto profundamente filosófico. Quer dizer, eu tenho aconselhado que as pessoas, para conseguirem compreender o texto Renúncia Impossível, é preciso que tenham alguma noção do que é filosofia, porque Neto foi também um grande filósofo. Aliás, é tido como um dos impulsionadores do movimento negritude e panafricanismo, não é? Ao lado do Sédar Senghor, Júlio Nyerere, Kwame Nkrumah e outros grandes filósofos africanos, e são estudados na filosofia africana, e isto não podia ser descartado nos seus textos. Bom, portanto, a mim, não é minha opinião pessoal, textos de Agostinho Neto são textos que têm qualidade literária. Não estou a querer dizer que necessariamente todos sejam assim, mas a percentagem é maior da qualidade literária. João. Às vezes as pessoas tomam o lugar da fala, o lugar da enunciação, mas estão desprovidas de elementos da argumentação. Daí muitas vezes então incorrerem em práticas como as que se tem visto. E muitas vezes também o fazem simplesmente por outras razões. E razões estas, por exemplo, de marketing. Há quem vai lançar um livro e deve procurar alguém, chamaríamos até um estímulo para dizer durante uma entrevista ou uma outra situação de que alguma coisa não está bem, ou onde se calhar está bem, falha-se nesse aspecto. Exatamente. Mas é preciso olhar a poesia de Agostinho Neto
em algumas perspectivas. E se olharmos para a situação criada pelo colonizador, não era das melhores. Estamos a falar de um país ou uma região à altura controlada por Portugal durante cerca de 300 séculos, e estes 300 séculos quase nada ligado à política educacional foi feito. Essa é a dura verdade da colonização portuguesa, relegando os povos ao analfabetismo do ponto de vista ligado à escrita, à leitura de livros, não é? Porque, e aqui fazer uma nota à enunciação de uma banza, não é que estes povos não tinham essa capacidade, tinham, mas faziam outras leituras, as leituras do dia a dia, a leitura prática, diria eu, do texto oral. A razão do facto de usar uma linguagem simples ao compor os seus poemas e olhar também para a forma como os poemas de Neto foram apresentados, e porque vocês estão ligados a este mundo, entendem mais do que eu. Fala-se em versos soltos ou versos brancos, não usar os versos cruzados ou intercalados. Usar versos soltos foi uma forma escolhida por Agostinho Neto para que, de forma mais simples, a sua mensagem fosse transmitida, chegasse até o seu público-alvo, que éramos nós, que a população naquela altura, que era o seu leitor. Exatamente. Então precisamos compreender que não existe um único saber, que é o saber ocidental, as práticas literárias do Ocidente. E quando muitas vezes se quer referir à poesia de Agostinho Neto, se quer olhar nessa perspectiva do saber ou da epistemologia do Ocidente. Esquece das outras epistemologias, as epistemologias do Sul, por exemplo. E a questão da repetição é muito tradicional na prática lírica africana. E por isso é que vão ver em muitos textos de Agostinho Neto, por exemplo, havemos de voltar, por exemplo, criar a repetição de um elemento fundamental na construção do próprio texto. E depois olhar também porque é que ele traz, às vezes, os textos numa perspectiva muito dura. É neorrealista. E, ao contrário do realismo, os neorrealistas vão procurar trazer os textos numa perspectiva muito mais dura. E ainda olhar também para as suas ideias, ou seja, o contexto que se deve ter em conta, os seus ideais, os ideais da época, que depois então vão ser usados para marcar o próprio tempo. Do contrário, se calhar não, como alguns o fizeram, e hoje não são tidos nem achados. Também. Olha, desculpe, não sei se o ilustre colega queira estar. Não, mas isso é uma conversa. Vocês estão Exato. a tornar isso um perguntas e respostas. Não, Eu quero saber. é bom. Exatamente. É uma conversa. A questão do versilibrismo, aquilo que chamou de versos soltos ou brancos, isso já vem a caracterizar muitos poetas revolucionários do século XVIII, ou do século XIX, sobretudo. Tanto é que em 1885, o poeta americano Walt Whitman, quando publica o seu livro The Great Leaves. Folhas de Erva, exatamente, traz essa questão da ruptura, não é? De poemas pré-estabelecidos, conformalismo pré-estabelecido para o versilibrismo. Quer dizer que, a partir daquele momento, poetas que depois foram sendo influenciados por Walt Whitman foram fazendo textos que não obedeciam àquele paradigma anterior. E, no entanto, também é uma das características da própria como é que eu diria, da própria fúria, da própria inversão dos paradigmas para atender às revoluções. Veja que Agostinho Neto escreveu em tempo muito difícil. Eu digo tempo muito difícil porque a repressão colonial
é das repressões mais violentas, não é? Que a humanidade já resistiu. E, no entanto, como podemos saber, inclusive cá entre nós, os poetas do processo 50, aquela toda história, o porquê que isso aconteceu, tudo tem que ver com o facto de que o regime, na altura, não permitia que as pessoas pudessem, de forma livre, expressarem as suas ideias e os seus pensamentos, o seu diário. Mas, ainda assim, os poetas angolanos, e nós temos acompanhado opiniões de vários estudiosos lá na diáspora, quando afirmam que Angola é um país que surgiu de poetas. Penso que até concordo com isto, porque foram poetas Isso que é a pensaram, mais pura verdade. exato, foram Pena poetas que hoje que- isso não é tido, não é? Não se Hoje quase reflete. que Exato. parece que há uma cegueira do ponto de vista administrativo, quando hoje pouco apoio se dá à literatura, mas a verdade é que esse país foi formado por escritores, intelectuais, escritores e jornalistas. Porquê? Porque, do ponto de vista do próprio contexto, e aqui parafraseando o Dr. de Vasconcelos, que diz num dos seus livros, só não me lembro qual é o título, que onde há injustiça haverá sempre a pena dos poetas. E assim aconteceu naquela altura. O professor Fernando aqui começava por dizer que quem lê poesia de Neto por natureza é revolucionário. Quer dizer, não é necessariamente assim, né? Não precisa ser por natureza Mas tem revolucionário. uma Não, mas a questão. revolução. Pode, Não comodista. pode incitar, exatamente, As a coisas. poesia, exato, a poesia de Neto pode incitar, não é? A essa veia de revolução, porque de facto são textos muito fortes que tendem para não aceitar qualquer subjogo. Sim, mas até essa revolução não é como muitas vezes se quer ver por aí, fazer vandalismo e não. É não aceitar práticas negativas, é aceitar o amor ao próximo, sentir o outro. E como ele mesmo diz num dos seus textos paramiológicos, o mais importante é resolver os problemas do povo, né? Desculpe, professor Fernando, e nós os estudantes hoje olhamos para a história, contextualizamos aqueles textos, trazemos-los para o nosso contexto e pensamos assim, temos muitos políticos que são também poetas. Podiam estar a agir como agiu o poeta maior, podiam estar a influenciar ideias políticas, tendo em conta esta amabilidade que os escritores têm para com as pessoas, para com o próximo. E assim, se calhar também com esse espírito, ajudamos melhor quem está a governar, por exemplo, a combater a corrupção, estás a ver? Porque os textos de um poeta devem ser interpretados desta forma, em todos os âmbitos. Porque é exatamente assim que era o que estava refletido, não é? Ou está refletido nos poemas de Neto. Conseguimos, através da leitura, ter uma ideia daquilo que era o período em O que desenho do país que ele vivia e o desejo de mudança que perspectivava, mas não de forma individual, de forma coletiva, com a envolvência de todos. Babasa, está a ficar de fora. Zola, desculpa, Zola está de fora, a sua contribuição. Não, pronto, eu queria dizer, né? E eu defendo isso, é a minha opinião. Acho que a estética não pode ser um debate dos artistas, do criador. A estética, para mim, é debate dos críticos, né? Literário. Mas atenção, a noção de estética que se tem é muito limitada. Olha-se para a estética na perspectiva simplesmente do formal, mas esta noção de estética é errada. A estética envolve tudo, envolve o conteúdo e envolve também a forma. Sim. Agora, quando nós falamos da poesia de Agostinho Neto, nós temos que olhar estas duas dimensões, a dimensão do conteúdo e a dimensão formal, e ter em conta não simplesmente o saber ocidental, é preciso ter em conta as práticas poéticas africanas. Sim, por isso eu estava a introduzir e me mantenho lá, na minha opinião,
Estética não pode ser um debate do artista. Mas também a verdade é uma. Para mim, o que vejo, acho que ainda foi um erro terem publicado o livro Amanhecer e o Renúncia é Impossível. Porquê? Porque se olharmos para a poesia de Agostinho Neto, quase que não há muito problema quanto à obra-prima de Agostinho Neto, que é Sagrada Esperança. O problema está, e eu costumo apresentar sempre essa visão, está nos outros 2 livros publicados postumamente. Ou seja, muitos foram textos rascunhos. Ele andou a rabiscar há o labor oficinal do escritor, não é? Mas que nem tudo às vezes ele fez para publicar. E se calhar eu acho que a boa coisa que há no Renúncia Impossível é se calhar a outra parte do texto Renúncia Impossível, que é a afirmação, não é? Que não fica, não era conhecida, conhecia simplesmente a negação, mas depois se viu que há aí uma parte muito mais profunda, que é a parte de conclusão, que é a afirmação. Agora, há aí muitos textos, quer neste texto, nesta trilogia, não é? Os 2 livros, o Amanhecer e o Renúncia Impossível, que são mesmo, têm aspectos de rascunhos, e como foram publicados postumamente, tiraram até certo ponto também, ou trazem à tona muitas vezes estas discussões atinentes à própria estética, não diria a estética, mas diria a forma dos textos de Agostinho. Não foram apresentados. Sim, deixa eu concluir. Insisto, não é? A estética não pode ser um debate do artista, é o argumento. E nós estamos a falar hoje da criatividade de Neto, e eu tenho dito sempre que um líder não é só aquele que faz, um líder não faz seguidores, okay? Um líder faz outros líderes. Naturalmente, nessa vertente, nessa visão poética de Agostinho Neto, acredito que muitos descobriram-se também fazendo poesia, não é? Portanto, não necessariamente para reproduzir aquilo que é o posicionamento de Neto, mas tem cada um índole própria para poder também trazer ao público. E é nessa visão que, associado à criatividade, se nós estamos a falar que a criatividade é a capacidade de inventar, é sair fora da caixa, não é? Nós também estamos a dizer, afinal de contas, que o artista tem exatamente essa liberdade de trazer o texto não fora da estética, e a estética aqui é mais o catarse, é o emocional, ok? Porque falou-se aqui que o poema de Agostinho Neto é direto. Sim, é direto. E o Banza disse que não é necessariamente... Ele quer transmitir uma ideia, mas você não percebe, ok, a ideia. Referência a um dos poemas da Neto. Sim. E eu entendo que a criatividade está na emoção, ok? O Agostinho Neto olhou, e estou a falar de Agostinho Neto como um elemento central aqui do debate, mas posso falar na generalidade. Eu identifiquei uma causa, uma situação e denuncio, ok? Denuncio em forma de poema. A forma como eu invento a estrutura desse meu desabafo está englobado à criatividade, ok? Sem necessariamente olhar para a forma padrão, como é colocado outros textos. Eu identifiquei uma causa, identifiquei um problema e trouxe-o como um poema. Mas é isso mesmo que faz o texto literário. O escritor não se pergunta o que faz, mas o como faz. Ok. Desculpe, só, queria só ser continuador do que diz. Na verdade, quando trago aquela questão de que a literatura essencialmente deve ser compreendida de forma subjetiva, é no sentido de que, se a literatura for percebida de forma objetiva, deixa de ter o seu papel de qualidade. Porque a qualidade estética ou a qualidade literária aqui significa que, portanto, os textos devem ser compreendidos de forma subjetiva. E concordo. É esse o objetivo da literatura. Concordo. E por quê? Porque senão vamos então igualar um texto literário, portanto, vou ser específico, um texto poético
com um texto científico, onde eu, na qualidade de técnico de direito, estou a explicar a segurança marítima. Okay? Portanto, eu tenho que escrever um artigo para explicar como é que funciona a segurança marítima angolana. Eu tenho que usar necessariamente termos objetivos, de forma objetiva, fazer compreender a caríssima Rosa Lemos. Okay? Portanto, o contrário acontece com contextos literários. Eu não tenho aqui a pretensão de ter que explicar de forma objetiva, num texto poético, a caríssima Rosa ou ilustre Fernando. Ora, seria melhor que eles me percebessem de forma subjetiva. Cada um tirasse as suas ilações relativamente ao texto. Mas é isto que encontramos no poema. Exatamente, é isto que encontramos. Obviamente que não em todos, não é? Sim, sim. Mas alguns parecem bem objetivos. Exatamente. Sim, Por isso é que eu estava a dizer. Sim. Mas também essa objetividade, pese embora o professor Fernando já tenha tentado explicar o porquê que necessariamente estes textos possivelmente tenham sido publicados desta forma, porque foram publicações póstumas. E eu ainda acrescento que, por exemplo, depois que Agostinho Neto se enraizou de forma profunda na política, deixou de escrever, quer dizer, muitos dos seus textos que foram publicados depois já estavam escritos há muito tempo, okay? E talvez por motivos que já foram avançados pelo professor Fernando, tenhamos tido, não é, estes textos tão claros na percepção. Mas ainda assim eu insisto que isso não retira a qualidade literária, a qualidade estética, de forma mais específica, dos textos de Neto. Porque 95% dos seus textos têm arte. Vamos continuar a falar sobre isso, mas vamos fazer uma breve pausa aqui em estúdio. Vamos juntar também o Atanagildo Paulo, a partir da província do Amba, e ouvir o que os escritores nesta parte do nosso país dizem no que toca à vertente criativa da poesia de Neto. Província do Amba como um gênio da literatura mundial pela riqueza criativa dos seus textos poéticos. Ator Alfredo Agostinho, poeta da verdade, entende que a poesia de Neto encerra em si não apenas a esperança de um povo, mas, e sobretudo, a força para a juventude continuar a lutar pelos seus ideais. O poeta da verdade afirma que as razões para tais afirmações podem ser encontradas nos poemas Mussum de Amigo, não temos que Criar necessariamente e estar a defender uma causa. Voltar. Como era o caso do Agostinho Neto. Não, Os seus textos trazer coisa para o nosso contexto. Há dimensões. Neto Hoje por hoje, por exemplo, da poesia, os escritores os seus textos da têm um significado estão a buscar muito, uma mas perspectiva muito mais importante. Acredito intrínseca. piamente que Não tanto é por isso que hoje há outros poetas a se E inspirarem é por na isso que sua muitas veia vezes poética. Por isso é olham que para achamos os que textos Neto é o pai dos textos de poéticos, Agostinho ou seja, Neto, o por exemplo, profeta dos dos escritores que textos são mais poéticos, extrínsecos. porque os seus textos trazem Como muito uma obra mais de literatura esperança, menor, não só sim, na porque eles vertente cultural, trazem mas tanta também naquilo que subjetividade no tange texto. a própria inovação criativa. Então, Parece que vai pegar Neto escreveu processos hoje, mas na simples verdade escreveu já há muito tempo. e vai os seus pegar textos ainda aspectos parecem que internos, são textos vai recentes, ou seja, metaforizar o contexto tanto o texto atual que você ainda não conseguimos entende ver. O que é que ele está a Realmente escrever? era Que mensagem que ele E nós está a temos Digamos aqui que exemplos Mas é que disso. já sem tem- dúvida, é o pai Não, da essa é uma literatura parte angolana. da Eu literatura. gosto Tem esta, muito tem do esta. Amigo, E nós também. temos, esta, a partir dos anos 80. O professor Fernando diria, esta é a parte Criar má da os literatura. obsessivos. Não é a parte É a má. parte má da Misturar literatura. bastante. Porque Não, realmente não, pode se Criar os fechar obsessivos até o que ponto traz em aí que o a seu esperança texto do fica jovem dominado. Não, mas de assistir. Ele É ensina mesmo a assim. assistir, a não Não é desistir parte da má, criação. é uma questão de escolha. Agora, eu não acho que no mundo, muitos escritores não são intelectuais. Esse é o grande problema também. Um escritor intelectual tem causas, tem princípios, sente o outro, e isso vai se refletir nos seus textos. Agora, o que muitos fazem é, eu só foco no marimbano, se vocês sofrem, se vocês têm, é que eu vivo a minha, escrevo o que eu penso e faço o que eu faço. Nós temos textos nessa dimensão. Aqui, a partir dos anos 80, se começou a vender essa ideia por aqui. Muitos conseguiram hibridizar, Lopito virou Ebonavena, A vertente criativa
João Maimona conseguiram hibridizar. Mas muitos pegaram simplesmente na escrita de João Maimona o lado mais interno. E já essa é a grande literatura, e isso eu acho que se vende no mundo. Hoje no mundo quer se vender que a grande literatura é essa. Mas que isso é um egoísmo. Porque a literatura tem que ter dimensões. Tem que ter dimensões, tem que marcar o tempo, tem que marcar as suas visões, tem que ter isso. E é assim que, olhando para as suas poesias, lavradas nos livros que hoje nós temos como memória conservada de Agostinho Neto, falar do Renúncia Impossível, O Amanhecer, Sagrada Esperança, são livros que trazem Não é direto, das suas reflexões, tem que ter trabalho. poesias, Tem trabalho. Mas essa transformação não precisa ser feita com... Tem que ter metáforas, tem que ter. Mas de fácil compreensão. Eu acho que o poeta está como um pintor, dá a possibilidade de quem observa a sua obra, quem lê a sua obra, fazer a sua própria interpretação. Muito vão buscar simplesmente a visão da literatura, essa coisa que o João estava a dizer, a tal catarse, né? Mas queria dizer o quê? Só. Para eles isso é o que importa, a tal catarse. Fazia parte do leque da juventude da época e os jovens bravos que tinham que lutar para salvar a mãe pátria, para libertar e, na verdade, o país das mãos da opressão colonial. É assim que, na verdade, a poesia de Agostinho Neto passa a dar reflexão. Não muitos hoje, é só os que se querem vender, mas na verdade é próprio da época. Estamos em épocas onde há crises ontológicas e as pessoas hoje olham com menos amor o outro. Eu tenho, quem me tiver, para mim, não me faz espécie nenhuma. Então, hoje, é isso que quer se vender como literatura. Se você escrever, por exemplo, ir buscar esses aspectos da sociedade, como você é isso que eu quero entender. E que, por exemplo, mesmo no texto de prosa, mesmo no O texto de cidadão prosa, Juarez Gamba como lê, por exemplo, mesmo em prosa, dos seus poemas você vê, por e diz que exemplo, admira a sua veia criativa, vocês que usam apelando uma para linguagem semear muito para pesada, a essência dos muito seus escritos por serem rebuscada, de alta mas ele está a pensar profundidade. que todo mundo é assim. Não, e aqui, por exemplo, na nossa sociedade há um problema. As pessoas que compram livros, as pessoas que fazem eventos culturais, não são as pessoas que têm o poder econômico. Esse é o dilema da sociedade angolana. E para quem você está a escrever? Pô. Para quem você E está a muitos não escrever? têm isso em Para conta. levar o livro para cada coisa. A maior parte das pessoas, isso é uma coisa do mundo. Vamos fechar sem música. Yeah. Acho que estamos em mais uns 7 Só? minutinhos. Vamos aproveitar bem. Essa conversa de é bom, vocês falem também lá para casa. Olha, Não, vamos já. 3 minutinhos para cada. Sim, isso nos 10 minutinhos. Não, 3 minutinhos. 3, Sim, temos um tempo ao final. Quanto tempo tem? Falta muito ainda? Seria 2 minutos para Não, cada. 2 minutos. Quanto tempo? Nota segundos. Neto é tido e visto pelos poetas e população da província do Ambo como um gênio da literatura mundial pela riqueza criativa de seus textos poéticos. Para a Rádio Cultura Angola, Atanagelo Paulo saudações, através da província do Ambo, aqui a contribuição à volta do tema vertente criativa na poesia de Neto. Tivemos aqui o parecer dos poetas aí do Planalto Central no que toca à obra de Agostinho Neto, tido como o poeta maior. Estamos aqui em off a olhar para aquela que é a escrita de Neto, e já o fizemos também no ar, e avaliar se de alguma maneira influencia ou tem estado a influenciar os escritores da nossa geração, ou temos, fruto do próprio contexto, uma vertente completamente diferente daquilo que é considerada a poesia, daquilo que é a escrita da poesia nos dias de hoje. Como podemos ver, cada época é uma época. Agora, cada escritor deve marcar o seu tempo.
ou fazer um pouco mais para sair do seu tempo e amanhã olhar-se para os seus textos de uma outra perspectiva. Há um tempo em que nós, enquanto indivíduos, nos preocupamos mais com as coisas da vida, o exterior, a sociedade, as causas, e há um tempo em que parece ser tempo de muita bonança, então as pessoas vão procurar simplesmente aspectos internos. E o mesmo acontece com os escritores. Há uma dimensão de escritores que defende que o texto literário deve ter dimensões sociais, filosóficas, ainda ontológicas e até mesmo culturais, no caso identitárias, e há outros que dizem que não, isso, o texto literário não é assim, é simplesmente a catarse, e a busca da catarse está na linguagem, está na forma, importa muito mais a forma do que o conteúdo. E esses escritores vão buscar isso, e nós temos muitos nessa dimensão. É uma coisa que começa com o simbolismo. Mallarmé, Baudelaire vão dar mais valor ao texto na perspectiva da forma. Isso vai se alongar aqui também para a nossa sociedade. Agora, é preciso que entendamos duas dimensões, que há aqueles escritores que valorizam uma dimensão mais voltada às causas sociais e vão trazer isso nos seus textos, e há aqueles escritores que, por exemplo, Agostinho Neto, exatamente. Não sei se o professor Fernando me permite adentrar aqui Sim, nesse sim. discurso para dizer que, e respondendo à pergunta da doutora Rosa, olha, temos muitos poetas que são seguidores de Neto, muitos. Apesar disto, tem aqueles que vão se desfazendo, não é? Portanto, se desfazendo no sentido de que vão recriando outras formas de encarar a poesia, porque, como disse o professor Fernando, cada tempo é um tempo e os poetas vivem os seus problemas. Os problemas que ontem Agostinho Neto viveu não são os mesmos problemas que Mas hoje. olha que há poemas de Neto que estão tidas, são super atuais. Né? Aí, Visionário, e por isso é que eu visionário. digo exatamente aí que, portanto, há aqueles que, portanto, olhando para os textos, contextualizando-os para o nosso tempo, para as plenárias, encontramos uma atualidade. Aliás, os textos poéticos são escritos não para permanecerem no seu tempo, é para avançarem para outros tempos. Quer dizer, os textos poéticos são intemporais, no fundo. E esse objetivo Agostinho Neto atingiu. Portanto, por isso é que ele é tido hoje como um dos melhores poetas do mundo. Já de Angola é, obviamente. Olha, para dizer aquilo que o professor esteve a afirmar, é mais na perspectiva de quem vai fazer a crítica literária, essa questão de saber se uns concebem o exercício da literatura como conteúdo ou como estrutura formal apenas. Porque para aquele que vai fazer a crítica literária é preciso que divague em todos esses elementos. Mas para aquele que apenas escreve e diz que não, para mim o que me importa é apenas a catarse, é uma opinião despida, obviamente, que de algum conhecimento da teoria da literatura, porque senão, do ponto de vista técnico, é verdade que o conteúdo deve valer, porque no poema Agostinho Neto devemos retirar ali o ponto de vista sociológico, o ponto de vista filosófico, o ponto de vista cultural, o ponto de vista político e o ponto de vista ontológico. Sim. Portanto, esses todos os pontos de vista são importantes para a avaliação de um poema. E um poema está recheado, obviamente, de todas essas componentes. E próprio projeto para as escolas. Só para uma palavra. Os meus últimos 2 minutos. Eu já vai terminar, mas. Esses já de 2 minutos, cada um. Não. Os pesados, pronto, falar. Eu quero só passar uma mensagem. Esses últimos 2 minutos. Eu acredito, e falou-se de subjetividade, e eu defendo, vou continuar a defender isso. E Agostinho Neto tem isso. Falou-se aqui da intemporalidade dos seus poemas. Okay. Sim, imagine que nesse momento ele fala do bairro Museque, Sambizanga. Imagine que nesse momento Sambizanga não fosse Museque mais. Ok? Portanto, nós estamos a falar dos poemas numa subjetividade que a arte, e estou aqui diante de dois acadêmicos, eu sou artista e criador,
naturalmente tenho de ter conhecimento e tenho daquilo que é a dinâmica literária, ok? Mas eu entendo que a subjetividade, a questão do não ser entendido, porque alguns até embrulham-se na forma como criam os textos, só para criar essa dificuldade de subjetividade. Mas eu defendo que a arte é, acima de tudo, um desabafo. É antes um desabafo. Agora, a subjetividade está na forma como eu monto o desabafo que eu quero transmitir. Ok? A forma, as técnicas que eu uso, as metáforas, as figuras de estilo, a forma como eu monto, é onde reside a criatividade. Por trazer um exemplo de música. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. São elementos próprios da música. A forma como eu monto a melodia. Respeitável poeta, desculpe só. O desabafo acontece em todo tipo de texto, mesmo no texto científico. Quer dizer, eu quando escrevo um livro sobre o direito do mar e segurança marítima angolana, no fundo estou a desabafar no sentido positivo. E por que digo desabafar acontece em quase todos os textos? Porque no fundo nós estamos saturados de conter aquele conhecimento e queremos também dizer à ilustre Rosa que, olha, saiba um bocadinho do que sei também. Então escreva esse livro para que ela também leia, para que a pessoa também leia. Sim, mas eu estou a falar de desabafo na arte. Aqui não estou a falar do científico. Sim, estou a falar de arte. Então, se nós irmos por outros elementos, e eu estou a falar especificamente da arte. Ok? Porque se você limita a estética no elemento estruturante, você obriga a que o artista siga o crítico. O artista tem que criar. A criação vem exatamente da capacidade de inovar, a capacidade de trazer algo novo. E nós estamos a falar hoje aqui da criatividade. E todos os poemas de Agostinho Neto foram experiências, eu digo todos, foram experiências próprias. O desabafo não está lá. Você acha que Agostinho Neto, ao escrever a poesia, um determinado tema, leu ali algum livro de manual de escrita? Não, Nada a ver. Não duvido consigo. Tá a ver? A minha visão é essa. E nós temos e a nossa sociedade hoje dos poetas, infelizmente, tem corre esse risco de olharem para a subjetividade como um elemento central, olhar para o elemento estética, olhar para o elemento, colocar aí palavras bonitas. Mas tem que Tá a ver, né? Se olharem para o elemento estético ou a subjetividade como algo central, estão a fazer bem. Para mim, não. Hoje, para mim, antes tem de o elemento artista estar à tona. O que é que faz artista? O que é que faz artista? A criação. É a subjetividade. Criação. Criação, mano. Criação. Está bem, mas criação... Tira aí da subjetividade. Impõe o quê? Criação. Impõe o que é a criatividade? O que faz o artista é criação. Eu também, quem criou o avião, fez criação, mas não criou arte. Mas eu não estou a falar que a subjetividade não está lá. Eu não estou a falar que a subjetividade não está lá. Mas antes da subjetividade, está a criação. Eu não posso pensar na subjetividade depois criação. O que eu estou a defender é que você deve considerar a subjetividade ou a estética como também o centro. Não estou a tirar. Não. O elemento central, a base, por isso que a arte tem que começar. A arte começa na criação. Depois da criação é que vem os elementos